Gente, vamos falar agora de dor crônica. Quando a gente fala nesse tema, a gente imediatamente pensa num atendimento médico, né? Mas será que tem possibilidade também do tratamento psicológico? Quem vai falar para a gente sobre isso é a Jordana Ribeiro, psicóloga. Tá tudo bem, Jordana? Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, seja bem-vinda. É interessante, né? Como é que a psicologia age, por exemplo, numa dor crônica? Eu falo que a psicologia precisa ser um dos primeiros pilares para o tratamento da dor crônica. Ela, fazendo o tratamento psicológico adequadamente, ela contribui consideravelmente para o desbloqueio das dores. Porque quando a gente olha para o ser humano de forma integral, as dores quando não tratada de forma psicológica, ela pode potencializar esse quadro de dor crônica, que é o que a gente chama de ciclo da dor crônica, como também pode desencadear as dores crônicas. Porque quando a gente fala em dor crônica, a gente lembra de fibromialgia, a gente lembra de dores na coluna, que o brasileiro sofre demais com isso, né? De que forma a psicologia age nesse sentido? Olha só, quando a gente fala sobre dor crônica e psicológica, é bom a gente desmistificar um ponto aqui. Que às vezes quando a gente fala psicológico, fala, tá falando que eu tô inventando, que eu tô com dores, e não é isso. Quando falamos psicológico, é porque envolve corpo e mente, né? Da mesma forma quando a gente fala psicossomática, psico da psique e soma do corpo. Então eu costumo explicar de uma forma breve, assim, de uma forma didática, de como que acontece o adoecimento. Todas as doenças têm um cunho emocional, até porque nós somos seres biopsicossociais e espirituais. Então, quando a doença chega no corpo físico, o emocional adoeceu antes. Então, ali eu explico o seguinte, nós temos uma partezinha ali do nosso cérebro que chama sistema límbico, e o sistema límbico é responsável por armazenar todas as memórias, seja elas positivas ou nossos traumas, nossas questões. E se não resolvido, se não elaborado essas questões, é uma comunicação que o sistema límbico tem com o sistema imunológico, explicando assim de forma bem didática. Sim. Então, o sistema imunológico comunica com o sistema límbico quando não resolvido esse trauma e ele leva essa informação para o órgão, para o sistema responsável. E quando a gente fala sobre sistema osteomuscular, nós estamos falando de pessoas que têm uma rigidez na vida, que tem um movimento mais rígido, um perfeccionismo. Então, o psicológico, né, e o psicólogo atua justamente nesse ponto, quando a gente interpreta e entende o movimento de vida da pessoa que desencadeia essa doença, propriamente aqui hoje a dor crônica. Isso. Para a gente entender melhor, eu queria que você explicasse, por exemplo, vamos pegar uma dor provocada por um desgaste na coluna, que é terrível, né? Sim. Nesse aspecto, por exemplo, até que ponto a parte psicológica pode reduzir essa dor? Trabalhando nessa elaboração. Quando nós falamos da parte psicológica, a gente não exclui que há uma condição, ou às vezes houve um acidente e realmente está lesionado. Né? Algumas dores crônicas, nós falamos dessa dor que lesiona, trata, mas ela persiste, né? Ela perdura e ela continua ali prejudicando o contexto de vida desse paciente. Nós psicólogos da saúde, né, psicólogos clínicos da saúde, nós precisamos entender o contexto de vida desse paciente, como que ele está lidando com essa condição, como que o contexto social está influenciando na percepção dele, porque o referencial da dor é influenciado também pelo referencial social que ele está. Então, a gente primeiro precisa atuar nessa quebra do ciclo da dor para que ele consiga elaborar e não catastrofizar esse contexto da dor. E eu queria até falar porque você está lançando, né, a primeira pós-graduação do Brasil com foco no tratamento não farmacológico e não invasivo de dores crônicas. Fala para a gente sobre isso. É o primeiro voltado para dor crônica e fibromialgia. Sim. É uma condição, principalmente a fibromialgia, que ela é muito marginalizada. As pessoas que têm o diagnóstico de fibromialgia ainda sofrem preconceito. Por quê? Porque é uma dor que não tem um exame laboratorial ou de imagem que comprove. E essa pessoa, ela de fato sente dor. E qual que é o preconceito?
O preconceito é porque não tem nenhuma imagem, não tem nada que comprove que ela tem fibromialgia, a não ser o exame clínico. Então, é uma pessoa que sente dor no corpo inteiro, 24 horas por dia, insônia, fadiga, alteração intestinal, alteração psicológica como ansiedade e depressão, e as pessoas, por não ter um exame de imagem que mostre que ela está sofrendo, ela fala que é manha, que é preguiça, que é falta de coisa para fazer, sendo que essa pessoa ela realmente está sofrendo a ponto de ficar em cima de uma cama quando não tratada. Agora, como é essa pós-graduação que você vai ministrar? Ela é presencial ou EAD? Em EAD. EAD. Sim. Quem quiser participar, como é que faz? Quem quiser participar. É voltada para que profissional? É voltada para a equipe multidisciplinar, o profissional da saúde que deseja olhar por esse viés do emocional, é realmente recomendada para esse profissional. Por quê? Ali eu abordo principalmente para os psicólogos, porque muitos psicólogos não sabem que pode atuar nessa área, sendo que nós somos os principais ali que precisa estar junto com o paciente. Sim. Então, os profissionais da saúde que desejam ter esse olhar integrativo, ter esse olhar voltado para o emocional do paciente, querendo saber como quebrar esse ciclo da dor, que eu escuto muitas queixas de paciente, de profissionais, de que chega um momento da fisioterapia, chega um momento da alimentação que o paciente não evolui. Por quê? Porque precisa ser olhado por esse viés do emocional. Então, esse profissional vai saber como encaminhar, o psicólogo vai saber como intervir e desbloquear a dor desse paciente. Se a pessoa quiser participar, ela deve... Quais são os canais que ela deve procurar? Tem o site da pós-graduação, né? Que é pós.institutojordanaribeiro.com.br/dor e fibromialgia. Ou se quiser mais facilmente, pode pesquisar dor crônica e fibromialgia pelo Google mesmo, pós-graduação, ou ainda pelo meu Instagram, Jordana Ribeiro Psi. Aí ali já tem o link para ela já se cadastrar. Qual é a duração desse curso? 1 ano. 1 ano? 1 ano de duração. Agora, eu queria saber de você, o médico em si, quando ele está tratando o paciente dessa dor crônica, por que normalmente ele não caminha também para essa parte psicológica? Não seria interessante fazer esse casamento? Totalmente, muito importante. E felizmente nós temos já médicos que estão já envolvidos nessa causa de parcerias com psicólogos. Então eu falo muito que os médicos que estão mais atualizados, vendo essa importância dos psicólogos, eles estão já em colaboração com esse paciente, com esse psicólogo, para esse desbloqueio da dor. Chega para mim muitos médicos que se queixam em relação a isso, de que, Jordana, eu preciso encaminhar esse paciente para você porque aqui já deu, não é o medicamento. Tanto que a Sociedade Brasileira de Reumatologia, ela defende que o principal tratamento para a fibromialgia, por exemplo, é o não farmacológico. Então, nós precisamos estar juntos desses médicos para que a gente possa oferecer o melhor tratamento para o paciente. Jordana, e quais são os resultados que vocês obtêm, principalmente em pacientes com dores realmente da fibromialgia, dores muito fortes, dores na coluna? Quais são os resultados? 100% de remissão, Eduardo. Eu sou pioneira no tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios e hoje já Tira a dor toda? Sem dor e sem remédio. Já são milhares de mulheres hoje já catalogadas que alcançam a vida sem dores e, consequentemente, os médicos desmamam a medicação. Eu desenvolvi o tratamento, que é o tratamento Fibromulheres, que, por ser online, já proporcionou mulheres do Brasil inteiro e de outros países também, como Portugal, Bélgica, França, a vida sem dores. E aí, quando eu comecei, nesse tratamento, eu buscava a qualidade de vida. Até porque os artigos falavam muito sobre não tem cura, não tem cura. Eu, não tem cura, mas tem como ter qualidade. E dentro disso, a gente conseguiu construir essa metodologia para o desbloqueio da dor. Jordana, o que provoca a fibromialgia? Que até um tempo atrás a gente não ouvia falar nisso, né? Está sendo o mal do século, né? Pois é. Cada vez mais. Ainda não tem estudos que comprovem o que especificamente que desencadeia a fibromialgia. Ela é uma doença multifatorial. Então, a gente vai ver uma condição física, uma condição também, tem estudos comprovando ali para ver se fecha um diagnóstico em relação à genética. E eu defendo muito essa questão do emocional, da psicossomática ali, que vem o adoecimento emocional para reverberar no corpo.
Quero muito agradecer a Jordana Ribeiro, psicóloga, participando com a gente aqui ao vivo no nosso Agora Goiás. Obrigado, volte outras vezes, achei muito interessante. Eu que agradeço, estou à disposição. Um abraço para você, obrigado.